O Jornaleiro e Cidade FM, eu estou com o Odair Tramontim, que é candidato ao governo, ou melhor, pré-candidato, já vou te comprometer aí, pré-candidato ao governo do estado de Santa Catarina, representando o Novo, partido que também está em ascensão em Santa Catarina. Primeiro, tu disputou uma eleição em 2020 em Blumenau, é aquele pênalti que bate na trave. O que faltou? Faltou talvez um pouquinho de sorte ou alguma ironia do destino que não me quis como prefeito de Blumenau e, quem sabe, me reservou o governo do estado, né? Talvez seja essa a ironia da vida. Eu nunca fui da política, né? Eu nunca me filiei a um partido político e em 2020 resolvi aceitar esse desafio porque a gente fala tão mal da política, dos políticos, né? E não participa. As pessoas, de uma forma geral, não participam. E o que aconteceu foi que a política acabou virando um feudo, virou um local de poucos, virou uma profissão, né? E eu encontrei no Partido Novo uma alternativa diferente, que defende que nós tenhamos profissionais na política e não políticos profissionais. E foi por conta disso, por reconhecer no Partido Novo um partido que tem ideias que coincidem com as minhas, que eu acho que são melhores para um município, para um estado, para um país, que eu me filiei, disputei a eleição, foi uma experiência muito marcante, eu aprendi muito, vi que existe espaço para pessoas de fora da política como eu, e por isso que eu, mais uma vez, me coloquei à disposição, aceitei esse desafio e estou me apresentando como pré-candidato do Partido Novo ao governo do estado. Agora, duas situações, Tramontim. A primeira é que hoje o eleitor ele está mais politizado, o cidadão está mais politizado. E ele já viu muita ficha suja aí dentro da política, e nós temos histórias recentes, atuais, inclusive de acontecimentos aqui no Planalto Norte, que comprometem ainda mais a política. O que leva um promotor de justiça, um professor bem-sucedido, o Tramontim é professor na FURB, lá na região do Alto Vale do Itajaí, em Blumenau, o que te levou a não se aventurar, a mais pensar em dar a sua contribuição para a sociedade como político? Um pouco de tudo, mas uma grande desilusão naquilo que eu acreditei ao longo da minha vida. Eu sempre achei que era possível a gente combater a corrupção, combater os maus feitos, combater a mal política pela via judiciária, pela via jurídica. Fiz isso a minha vida toda. Trabalhei, consegui caçar deputado federal, consegui caçar prefeito, consegui fazer um monte de coisa. E com a Lava Jato eu achei que a minha obra estava pronta. Achei que a Lava Jato fosse dar uma representação de uma efetividade de mudança da política e combate efetiva à corrupção pela via jurídica. Nós estamos testemunhando que não foi isso que aconteceu. Hoje o mocinho virou bandido e o bandido virou mocinho, né? As pessoas estão acompanhando isso. E aí com muita maturidade, já numa fase da vida de muita reflexão, eu entendi e compreendi que a gente precisa mudar a política, senão a gente vai continuar enxugando gelo, como a minha geração fez ao longo da vida. Então, eu entendi que é preciso que as pessoas de bem, que as pessoas de fora da política participem da política e com ideias novas. E aí o Partido Novo me apresentou essa oportunidade, né? Eu começo dizendo que o Partido Novo tem métodos diferentes de escolha dos seus candidatos. Por exemplo, eu fui escolhido, apesar de todo esse currículo, apesar de ter sido candidato a prefeito de Blumenau, eu tive que fazer uma prova. O Partido Novo faz um processo seletivo para que o eleitor, quando vá analisar os candidatos, ele já sabe, no Partido Novo, ao contrário dos partidos tradicionais que se faz as negociatas, o toma lá da cá, negocia aqui e ali, o Partido Novo não, ele exige qualificação. Então, eu fui aprovado na prova do processo seletivo e agora me submeto à prova do eleitor. O que eu quero dizer com isso? É que se a gente quer mudar a política, a gente tem que ter métodos diferentes. A gente não consegue, nunca,
resultados diferentes, fazendo as coisas do mesmo jeito. E o Partido Novo tem essa programática, né? Para começar, por exemplo, nós não usamos dinheiro do fundão eleitoral, né? É um assinte num país com crianças fora da escola. Tem mais de 6 mil escolas no Brasil que não tem nem banheiro para as crianças fazerem necessidades, se dá o luxo de gastar quase 5 bilhões de dinheiro público para fazer campanha, para fazer santinho, para produzir vídeos. Então, nós entendemos que a gente tem que mudar a forma de fazer política, não só trazer gente nova. A novidade, por si só, ela não resolve, ela tem que ser uma novidade consistente. E é isso que é nisso que eu acredito, é isso que eu represento e é isso que eu quero apresentar para a sociedade catarinense. Alguém que não tem os vícios da política, alguém que tem uma qualificação pessoal e profissional e que se acha e é reconhecidamente pelos critérios partidários habilitado a ser uma alternativa ao eleitor de Santa Catarina. Bom, depois dessa sua colocação com relação à Lava Jato, a tua oportunidade de caçar políticos que não estavam em acordo com o que eles deveriam, eu diria então que tu já sabe o que não fazer. Agora, o que fazer para Santa Catarina ser melhor e a tua avaliação do Estado nesse momento? Bom, o que precisa ser feito, eu sempre repito, a gente tem que ter um jeito novo de fazer política. E qual é o jeito novo? E aí eu quero fazer só um parênteses aqui para dizer o seguinte, a minha credencial é o exemplo, né? Eu sempre digo que as palavras convencem, mas os exemplos arrastam, né? Nós temos a maior cidade de Santa Catarina, Joinville, administrada pelo Partido Novo. Então, eu queria que as pessoas que nos assistem, nos ouvem, verifiquem em Joinville como está sendo Adriano Silva, que assumiu em 2021 e hoje é avaliado positivamente por 88% da população de Joinville. O que faz o governador Zema, em Minas Gerais, o único governador do Partido Novo, que é um partido que surgiu em 2015 e que assumiu um estado falido e hoje é aprovado por mais de 70% da população. O que eles fazem lá, eu vou fazer se for eleito. Qual é a mágica? Não tem mágica, não tem salvador da pátria. É fazer o certo, de um jeito que funciona. E qual é o jeito que funcionar? É você colocar pessoas certas nos lugares certos. Né? Você não coloca um cozinheiro para fazer serviço de pedreiro, você não coloca um médico para fazer serviço de engenheiro. E na política tradicional é isso que acontece, porque os cargos são distribuídos, são acertados nas coligações, nos ajustes. Como é que o Novo faz isso? Ele faz processo seletivo para escolher o candidato, mas faz processo seletivo para contratar as pessoas que vão trabalhar na administração. Então, o secretário, os gerentes, os chefes de repartição são contratados pelo currículo e não pela indicação. Então, só para manter o exemplo de Joinville, tem lá cerca de 800 cargos entre secretarias, gerências, enfim, todos os cargos comissionados. Teve mais de 20 mil currículos que foram apresentados, foram avaliados os currículos e escolhidos os melhores. É assim que uma empresa faz, é assim que você faz na tua empresa, é assim quando a gente vai contratar um pedreiro, uma empregada doméstica, um eletricista. A gente coloca o quê? Pessoas certas nos lugares certos. E fazendo uma administração de uma forma transparente. Não existe mágica, não existe milagre. E o que um governante tem que fazer? Tem que prestar bons serviços. O cidadão paga os impostos, nós temos que ter um Estado enxuto, um Estado desburocratizado, um Estado que não atrapalhe o empreendedor, a pessoa que gera riqueza, que gera emprego, e assim o Estado se manter basicamente naquela função da sua existência, que é dar saúde, que é dar educação, que é dar segurança pública e infraestrutura. O que acontece hoje? Você é um homem experimentado, informado, sabe o que acontece. Nós temos uma das cargas tributárias maiores do mundo e serviço de qualidade das piores do mundo, né? Eu sempre exemplifico da seguinte forma: a gente gasta montanhas de dinheiro em educação, mas quem pode coloca os filhos na escola particular. Por quê? Porque a educação pública não corresponde à expectativa do cidadão. As pessoas, quando podem, contratam um plano de saúde. Por quê? Porque a saúde
do Estado, do município, deixa a desejar. E assim é na educação, assim é na nossa infraestrutura, que para fazer uma viagem daqui para Florianópolis, você precisa fazer um planejamento, né? Então, é preciso que o Estado foque nas suas funções tradicionais e deixe o indivíduo, deixe o cidadão trabalhar, que é isso que o catarinense quer, é isso que o catarinense precisa e é isso que nós vamos fazer na eventualidade de um governo. Tu se apresenta como pré-candidato. Muita água ainda passa por debaixo da ponte, até as convenções, até bater o martelo. Existe a possibilidade de alianças e se tem alguma sigla com a qual o Novo descarta de imediato seguir junto? Chance zero de coligação. Nós não fizemos coligação, o Adriano não fez coligação em Joinville, e eu, quando fui candidato a prefeito de Blumenau, não fizemos coligação, né? Não significa dizer que a gente se acha o melhor, que nós temos monopólio de virtude e que todos os outros estão errados. Não, é uma questão programática, né? Nós somos o único partido que não usa fundo eleitoral, o fundão. Então, os outros partidos usam. Logo, nós não podemos fazer coligação com quem pensa diferente, né? Nós não prometemos cargo, nós não negociamos cargos. E a coligação é a mãe dos cargos, né? Então, por conta disso, nós sabemos que o Partido Novo é um partido pequeno, tem só 9 vereadores, tem só um deputado federal e um estadual e uma prefeitura, né? A gente ouve, pelo cenário político atual, que os caciques estão se armando, né? A guerra é grande, a guerra é forte, né? Nós temos governador, nós temos ex-governadores, nós temos senadores, ex-prefeito de capital, ex-prefeito de cidade, todo mundo renunciando. Ou seja, pessoas que estão fazendo da política trampolins, né? Então, o Partido Novo pensa diferente, né? O Partido Novo, por exemplo, não permite que um candidato, que um deputado que tenha mandato, renuncie o seu mandato para exercer outro cargo. Não existe essa possibilidade. Por quê? Porque nós defendemos a política de um jeito diferente. A política não pode, repito como eu disse no início, ser uma profissão, um trampolim, uma forma de viver, né? Nós defendemos que a política seja exercida por pessoas de fora da política, que venham, exerçam o cargo e depois volte para a sua atividade, né? A política não é para ganhar dinheiro, não é para enriquecer. E eu não estou dizendo que todas as pessoas dos outros partidos fazem isso, mas a grande maioria, a maioria esmagadora dos partidos fazem isso. Então, por isso que o Partido Novo já tem o seu pré-candidato, que seguramente será o seu candidato, porque não tem chance de alguém me puxar o tapete, vamos negociar a tua vaga em troca de uma vaga para senador. Não existe essa possibilidade. Nós estamos com chapa completa, nós vamos ter 41 candidatos a deputado estadual, nós vamos ter 17 federal, nós vamos ter candidato a senador, suplentes e governador e vice. Essa é a nossa forma de fazer política. A gente sabe que o cenário é difícil, mas lá em Minas Gerais era difícil e nós elegemos o governador do segundo estado mais populoso do Brasil. Joinville era difícil, nós temos o prefeito eleito. Blumenau, eu disputei com prefeito, com ex-prefeito, com deputado mais votado, com deputado presidente do CPI, com um ex-deputado estadual e em 12 candidatos, por causa de 1,2%, eu não fui para o segundo turno. Então, a gente acredita que a força das nossas ideias, a consistência dos nossos programas, eles levam o cidadão a refletir, porque na campanha, eu percebi que aquilo que o Novo defende coincide com aquilo que o cidadão comum pensa e espera de uma administração. Então, nós temos essa convicção de que, com a sandália da humildade, né, uma campanha feita com base no S, esse é o símbolo da minha campanha, é sola, saliva e muito suor, né? Eu tenho a convicção de que nós vamos ter um resultado que vai surpreender muita gente que não acredita nas novidades com consistência. Para a gente concluir, para as pessoas que estão nos acompanhando, o que você gostaria de pedir para o eleitor? Olha, o eleitor, o cidadão, precisa observar tal situação antes de definir o seu voto. Bom, o cidadão precisa conhecer o candidato, a sua trajetória. E eu quero tomar 1 minuto para me apresentar. Eu sou filho de um casal de agricultores,
do oeste de Santa Catarina, eu fui criado na roça, eu trabalhei na agricultura, limpando chiqueiro, tirando leite de vaca, o tempo que tirava leite de vaca não era manual. Eu trabalhei na roça até os 17 anos de idade, fui para a cidade, trabalhei como frentista de posto, como servente de pedreiro, estudei sempre em escola pública, sempre, desde o primário até a Universidade Federal de Santa Catarina, e passei num concurso público e tenho uma formação, estudei. Então eu tenho trajetória e tenho formação. E aí eu quero que o eleitor preste atenção no que o candidato quer. Por que ele está na política? Se ele veio na política para enriquecer ou veio para dar sua contribuição? Se ele veio para fazer profissão ou ele veio para fazer uma prestação, para servir e não para servir-se. Se ele pretende fazer da política uma profissão ou uma entrega. Eu acho que essas credenciais fazem com que o eleitor separe o joio do trigo. E no sentido de que eu não preciso da política para viver. E eu acho que esse é um componente bem importante que o eleitor deve avaliar. Então, eu com muita humildade, sem a pretensão de ter monopólios de virtudes, sem dizer que tudo que está aí está errado, mas com a consciência de que a maioria das coisas que nós temos hoje estão erradas. A política hoje virou um ambiente de vergonha, as pessoas de bem não querem participar, e é por conta disso, das pessoas de bem não quererem participar, é que ela virou um feudo de malfeitos, um feudo de aventureiros. E é isso que nós precisamos fazer para mudar a política do Brasil. Eu resumo de uma seguinte frase, de que se a gente não está contente, a gente tem que mudar. E a gente nunca consegue resultados diferentes fazendo as coisas do mesmo jeito. Então é preciso que se invista numa novidade com consistência, não essa novidade que nós tivemos aí, uma novidade que se apresentou como alguém fora da política e hoje administra como os políticos tradicionais. Nós queremos a novidade que tenha base, que tenha valores, que tenha consistência. E humildemente é com essa condição que eu me apresento. Muito bem. O Tramontini ele falou sobre a saliva, que vai utilizar muito aí, é bom de prosa. Eu quero te agradecer por nos receber, por nos atender, por visitar a nossa região, desejar sorte e que essa tua prosa seja a tua companhia para o sucesso que vem pela frente e sempre que vir a São Bento do Sul, a gente estará à disposição. Muito obrigado pelo espaço, pela oportunidade de conversar com os habitantes, eleitores de São Bento. É uma região que eu gosto muito, eu sou motociclista, sou ciclista, e de vez em quando eu venho aqui comer uma ovelha por aqui, eu adoro ovelha. Eu gosto muito da região do Vale Itajaí, eu não tinha vinculação nenhuma, e essa cultura do trabalho, do empreendedorismo, do cuidar da cidade, das coisas. A gente passa aí na cidade bonita, bem cuidada, isso é um valor muito importante que eu cultivo muito e eu estou muito feliz de estar aqui, agradeço muitíssimo o espaço, a gentileza de me entrevistar e quem sabe numa outra oportunidade eu volto aqui, a gente possa falar sobre projetos, sobre plano de governo, sobre aquilo que a gente pretende fazer de uma forma mais concreta, mais pontual. Muito obrigado, que Deus te abençoe e que a gente se encontre numa outra oportunidade. Muito bem, conversei aqui com o Odair Tramontini, pré-candidato do Partido Novo ao governo do estado de Santa Catarina. Um abraço, até a próxima.